Quando falamos de escravidão, quase sempre imaginamos adultos acorrentados nos campos. Mas existe uma parte dessa história que foi empurrada para o silêncio: as crianças. Crianças que não brincaram, não estudaram, não escolheram nada. Crianças que nasceram já condenadas a servir. Neste vídeo, você vai conhecer a história das crianças invisíveis da escravidão, aquelas que foram tratadas como mercadoria antes mesmo de aprender a falar. Antes de continuar, curta este vídeo e se inscreva no canal. Esse conteúdo não é fácil, mas é necessário. Falar dessas crianças é devolver humanidade a quem foi apagado da história. Durante mais de 3 séculos, milhares de crianças negras viveram e morreram sem nome, sem registro e sem memória. Elas existiram apenas como números. Braços pequenos e corpos frágeis, a serviço de um sistema cruel. Na escravidão brasileira, a condição de escravizado era herdada. Se a mãe era escravizada, o filho também seria. O nascimento não representava esperança, mas lucro. Crianças eram vistas como investimento futuro. Desde o primeiro choro, já pertenciam a alguém. Não havia infância, havia posse. Uma das violências mais comuns era a separação. Crianças eram vendidas longe das mães, muitas vezes ainda pequenas. O choro não impedia a negociação. O vínculo familiar não tinha valor econômico. Para o sistema, separar era normal. Para a criança, era o início de uma vida marcada pela perda e pelo medo. Leilões de escravizados incluíam crianças. Elas eram exibidas, avaliadas e compradas como objetos. Quanto mais novas, mais caras poderiam ser no futuro. O corpo infantil era tratado como mercadoria em crescimento. O Brasil foi o maior mercado desse tipo de comércio humano no mundo. Desde muito cedo, crianças eram colocadas para trabalhar. Algumas carregavam água, outras limpavam casas, cuidavam dos filhos dos senhores ou trabalhavam nos campos. Não existia proteção. O cansaço não era desculpa. O erro era punido. A infância foi roubada sistematicamente. Crianças também eram castigadas. A lógica era a mesma aplicada aos adultos. Disciplina pelo medo. A violência era uma ferramenta pedagógica. Ensinar a obedecer cedo era fundamental para manter o sistema funcionando por décadas. O trauma se tornava parte da formação dessas crianças. Poucas dessas crianças aparecem nos documentos históricos. Muitas não tiveram nome registrado. Outras morreram antes da vida adulta. O apagamento foi intencional. Crianças escravizadas não interessavam a história oficial porque expunham a crueldade extrema do sistema, enquanto filhos de senhores aprendiam a ler. Crianças escravizadas eram proibidas de estudar. Educação era vista como ameaça. Um escravizado que pensa é um escravizado perigoso. O analfabetismo forçado era parte do projeto. O impacto psicológico dessas experiências não terminou ali. O medo, a insegurança e a violência atravessaram gerações. Muitas das dores sociais atuais têm raízes nessas infâncias destruídas. O passado deixou marcas profundas que ainda ecoam. E o que acontecia quando essas crianças cresciam? Como a escravidão moldava seus corpos, mentes e destinos até a vida adulta. No próximo bloco, vamos revelar como essas crianças foram transformadas em adultos quebrados por um sistema que nunca lhes deu escolha. Por volta dos 7 ou 8 anos, a criança escravizada deixava oficialmente de ser criança aos olhos do sistema. A partir desse momento, o trabalho se intensificava. O corpo pequeno precisava aprender a obedecer sem questionar. Não havia transição suave. A infância era interrompida de forma brusca, substituída por responsabilidade, dor e medo constante. Na adolescência, o corpo já era visto como força produtiva completa. Meninos eram enviados aos trabalhos mais pesados. Meninas passavam a sofrer dupla exploração, trabalho e vigilância constante sobre seus corpos. A puberdade, que deveria marcar crescimento e descoberta, se tornava um período de maior risco e violência. Meninas escravizadas eram frequentemente vítimas de abuso sexual. Essa violência raramente era registrada, denunciada ou punida. Filhos nascidos dessas relações forçadas eram automaticamente escravizados, alimentando o ciclo. A dor dessas meninas foi apagada da história oficial, tratada como parte natural do sistema. Era comum que crianças escravizadas cuidassem dos filhos dos senhores. Elas embalavam, alimentavam e protegiam crianças brancas enquanto eram impedidas de viver a própria infância. O contraste era cruel.
uma criança cuidando de outra, mas sem direitos, sem afeto garantido e sob vigilância constante. A mortalidade infantil entre crianças escravizadas era altíssima. Alimentação precária, doenças não tratadas e jornadas exaustivas matavam cedo. Muitas não chegavam à vida adulta. A morte era tratada como perda de propriedade, não de vida. Um corpo substituível dentro da lógica do lucro. Mesmo crianças tentavam fugir. Algumas acompanhavam adultos, outras fugiam sozinhas sem saber para onde ir. O risco era enorme. Capturadas sofriam punições exemplares, mas a fuga, mesmo fracassada, era um grito de humanidade. Uma criança que tenta fugir está dizendo que entende sua própria prisão. A pedagogia da escravidão era o medo. Ensinar pelo terror garantia obediência. Crianças cresciam aprendendo que errar custava dor. Esse tipo de educação moldava comportamentos, silenciava emoções e destruía qualquer sensação de segurança. Essas crianças não tinham sonhos permitidos. Não podiam planejar, desejar ou imaginar outra vida. O futuro era imposto. A ausência de perspectiva era parte do controle. Um escravizado sem esperança é mais fácil de dominar. Quando essas crianças se tornavam adultas, raramente deixavam registros. Não escreveram livros, não tiveram retratos, não foram homenageadas. A história oficial preferiu esquecer. Mas o silêncio não apaga a dor, apenas a esconde. O que aconteceu com essas crianças depois da abolição? Elas finalmente foram vistas ou apenas mudaram de forma dentro do mesmo sistema? No próximo e último bloco, vamos mostrar como essas infâncias roubadas moldaram o Brasil de hoje. E por quê? Lembrar delas é um ato de justiça histórica. Quando a escravidão foi oficialmente abolida, essas crianças não receberam infância de volta. Muitas já eram adultas marcadas por traumas profundos. Outras ainda eram menores, mas foram lançadas à rua, sem família, sem escola e sem qualquer proteção. A liberdade chegou sem cuidado, sem acolhimento e sem futuro planejado. O Estado não criou políticas para acolher essas crianças libertas. Não houve escolas, abrigos ou programas de inclusão. Muitas passaram a trabalhar informalmente desde muito cedo. A escravidão terminou oficialmente, mas o abandono institucional continuou. A infância seguiu sendo negada. As crianças invisíveis da escravidão se tornaram os adultos marginalizados do pós-abolição. Seus filhos herdaram a pobreza, a exclusão e a falta de oportunidades. O trauma se transformou em herança social. O Brasil não rompeu o ciclo, apenas mudou sua forma. Hoje, crianças negras continuam sendo as mais afetadas pela pobreza, pelo trabalho infantil e pela violência. Isso não é coincidência. É consequência direta de um país que destruiu infâncias por séculos e nunca reparou esse dano. O passado vive no presente. Durante muito tempo, essa história foi ignorada. Não falar das crianças escravizadas foi uma escolha. Um país que silencia suas maiores violências permite que elas se repitam. Resgatar essas histórias é um ato de justiça e memória. Falar das crianças invisíveis da escravidão não é apenas olhar para trás. É entender por que o Brasil ainda falha em proteger suas crianças. A história explica o presente, e o presente exige responsabilidade. Cada vez que essa história é contada, ela quebra o silêncio imposto por séculos. Memória também é resistência. Dar nome, voz e espaço a essas crianças é devolver humanidade a quem foi tratado como coisa. Essas crianças existiram, sofreram, trabalharam, choraram, cresceram, sem escolha. O mínimo que podemos fazer hoje é não permitir que sejam esquecidas novamente. Um país que não reconhece suas infâncias destruídas jamais será verdadeiramente justo. Contar histórias como essa exige cuidado, pesquisa e principalmente narrativa. Informação sem boa edição não alcança pessoas. É a edição que transforma dados em emoção, história em impacto e memória em consciência. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo conseguiu te prender do começo ao fim. E isso não é só roteiro, é edição bem feita. Se você quer aprender a editar vídeos que contam histórias, prendem atenção e realmente impactam pessoas, eu recomendo um curso completo de edição de vídeos, ideal tanto para quem está começando, quanto para quem quer evoluir. O link está na descrição. Aprender a editar é aprender a dar voz a histórias que não podem ser esquecidas. Curta este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. Inscreva-se no canal para continuar resgatando memórias que tentaram apagar.
E nos comentários diga: qual parte dessa história mais te marcou?